1 Samuel capítulo 17, versículo 31. Saul então, quando soube que tinha alguém ali disposto a enfrentar o Golias, mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Interessante, né? Davi nunca chamou Golias de gigante. Você vê que ele trata Golias com um certo desprezo. A primeira coisa que eu aprendi aqui é não valorizar os meus problemas. Sempre vai ter um Saul dizendo que você não pode. Sempre vai ter um Saul dizendo para você que não dá. Talvez esse Saul possa ser o seu marido, possa ser a sua esposa, porque não adianta usar alguém que não tenha nenhuma representação na sua vida. Ele vai usar alguém que tenha representação na sua vida. Veja, quem é que estava falando com Davi? Era o rei de Israel, o rei ungido do Senhor, que estava dizendo: Davi, contra o gigante não poderás ir. Sempre vai ter alguém dizendo que você não pode. Mas se o que está dentro de você foi Deus que colocou, ninguém vai poder impedir. É isso. É isso. Quem tem sonhos? Quem tem sonhos? Você sabe por que Davi se colocou à disposição de enfrentar o Golias? Porque Davi tinha um sonho. Ou não, ele tinha sonhos. Ele tinha sonho de se casar. Ele tinha sonhos de tirar o pai dele, talvez, da situação em que vivia. Ele tinha sonhos de ter uma vida melhor. Ele era um pastor de ovelhas, e de repente ele ouviu dizendo que se quem matasse o gigante ia casar com a filha do rei. A filha do rei não era qualquer uma, a filha do rei era uma princesa, e quem não queria casar com uma princesa? A casa de seu pai seria isenta de impostos, e o rei o acumularia de grandes riquezas. Então, quando Davi ouviu isso, ele passou a sonhar com uma vida nova. Vire para o seu irmão e diga: os seus sonhos foi Deus que colocou dentro de você. Agora posso lhes falar uma mensagem para você gravar. Deus não colocaria esse sonho se não fosse possível realizá-lo. Se Deus colocou esse sonho dentro de mim, é porque esse sonho é possível de se realizar, e Ele vai me ajudar. Mas vai ter sempre alguém dizendo: não dá. Vai ter sempre alguém dizendo: você não pode, você não tem condições. Um pouquinho que eu conheço a história da igreja, o apóstolo me contou alguns dos acontecidos, que se ele desse ouvido, aqui esse espaço seria qualquer coisa menos uma igreja do Senhor Jesus. É por isso que você tem que andar na fé, porque quando você anda na fé, as palavras, você tem um escudo, não está escrito? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Davi estava ali sem armadura, mas espiritualmente ele estava com o escudo da fé, e quando aquela palavra inflamada de Saul veio, bateu no escudo e caiu. E eu matei o leão e o urso. O senhor sabe por que eu matei o leão e o urso? O teu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: olha só, o Senhor me livrou das mãos do leão e das do urso, Ele me livrará deste filisteu. Ele não estava confiando na força do seu braço, ele não estava confiando nas suas condições, mas ele estava confiante de que Deus iria usá-lo de alguma forma para fazer com que aquele gigante caísse por terra. Então vem, Davi. Tudo bem, Davi? Tudo bem? Está com vergonha?
Mais ou menos, né? Não está não? Pouquinho. Sabe o que Saul fez? Saul pegou a armadura que era dele. Por isso que eu fiquei de terno, apóstolo. Eu vi o senhor sem e eu ia tirar, mas aí eu falei, eu vou ficar. Veste esse terno aqui, Davi. Bota o braço aqui. A outro agora. Como é que ficou meu terno para o Davi? Responda. Como é que ficou meu terno para o Davizinho? Ficou grande, ficou feio, ficou ridículo. Eu sou homem feito, Davi é um menino. Foi mais ou menos isso que Saul fez com o Davi daquela época. Saul já era homem feito, colocou um capacete, colocou uma couraça, colocou sobre ele a sua armadura. Ou seja, Saul tentou deixar Davi parecido com ele. E eu não preciso me parecer com ninguém, eu já sou a imagem e semelhança do meu Senhor. Esse é o primeiro ponto. Imagine Davi, e isso eu estou colocando um terno. Imagine Davi tentando andar com uma armadura folgada, grande, horrível. O que Davi fez? Tira o terno, Davi. Tira com força, rápido e joga no chão. Foi isso que Davi fez. Ele tirou aquele peso. Ele tirou aquele peso. Aquela armadura não era dele. Você não precisa se parecer com ninguém. Você não precisa trazer o peso da vida de ninguém sobre a sua vida. Deus te fez livre. Deus te deu uma nova vida. Deus, Ele mudou a sua vida. O Senhor Jesus te deu um fardo leve. Então não queira se parecer com ninguém. Não queira ser igual a ninguém. Deus te fez do jeito que você é. E você vai fazer a diferença. Você vai crescer. Você vai vencer. Você vai mudar a história da sua família. Você vai reconstruir seu casamento. Você vai reconstruir a sua vida do jeito que Deus te fez. E Davi tirou aquilo de sobre si. Nesse momento Davi tirou de cima dele todo o peso. Ele tirou de cima dele o peso que Saul queria colocar, não só de armadura, mas na tentativa de deixá-lo parecido com ele. Por que eu pedi para pegar essa sacola? Essa sacola é mais ou menos o que você tem que fazer nessa noite. O que é isso aqui? Responda, igreja. O que é isso aqui? Mas se é lixo, por que estava na sua bolsa? Por que você estava carregando isso? Cartão de banco vencido, para quê? Cartão de 2019. Eu já estou em 2020, porque esse cartão estava fazendo o que aí? Ocupando espaço. Porque ele já não serve para mais nada. Ó, papel de bala. Você já chupou a bala, por que você guardou o papel? Mas é mais ou menos assim como quando nós guardamos dentro de nós tudo aquilo que ouvimos. Quando nós guardamos dentro de nós as palavras negativas, as palavras que nos levam a desistir ou a desistência, aquelas palavras que nos causam dúvida, aquelas palavras que nos causam medo, você vai guardando tudo isso dentro de si, e chega uma hora que você não suporta mais, e chega uma hora que você não aguenta mais. É por isso que muitos desanimam, é por isso que muitos desistem da fé. Quando nós falamos do suicídio, o suicídio é terrível, mas se eu abandono a fé, também é um suicídio, mas é um suicídio espiritual, porque eu estou matando a minha alma e condenando-a à morte eterna. Então você tem que se esvaziar daquilo que não presta, você tem que se esvaziar, você tem que tirar de sobre si todo peso, toda amargura, toda tristeza, tudo aquilo que te leva a sofrer.
Eu queria orar pela igreja. Eu queria orar por vocês que dizem assim: pastor, eu tenho que tirar esse peso, eu tenho que tirar essa angústia, eu não quero sair daqui o mesmo homem